A reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação está mobilizada pela cidade para trazer para você informações. Começando pelo repórter Lucas Josino, está falando de onde, escola municipal, estadual, particular, e qual é a situação por aí, hein, Lucas? Bom dia. Falamos da Penha, Pedro. Muito bom dia a você, bom dia aos amigos ligados aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. A única escola da rede municipal a reabrir as portas hoje, das 4.000 unidades em toda a cidade. Só essa aqui reabre hoje, que é o Centro de Educação Infantil Bom Jesus da Penha. Essa escola não é uma escola tão grande, Pedro, são 120 alunos matriculados, mas cerca de 20 desses alunos deverão vir aqui hoje, no começo da tarde, para terem atividades extracurriculares, como artes, esportes e também reforço de matemática e português. Os alunos ainda não chegaram, nem os pais. Quem está aqui na escola nesse momento são os funcionários e também a direção. Fizeram uma reunião logo cedo, por volta das 7h15 da manhã, e agora estão passando uma vassoura, passando um rodo, limpando toda a escola para poder receber os alunos. A gente tentou conversar com a diretora não quis nos atender nesse momento, mas disse a seguinte frase: que saudade dos alunos. Essa saudade, então, será matada hoje, claro, por causa dessa volta às aulas de reforço, claro, de português, matemática e outras coisas. As medidas de segurança não foram anunciadas ainda, tanto por parte da Secretaria da Educação, quanto por parte aqui também da escola. Mas a gente viu o pessoal entrando com álcool gel, com álcool líquido, para fazer toda essa limpeza, para passar para os alunos também. Deve ser medida a temperatura, tanto dos alunos quanto dos pais, na entrada aqui à escola. Só por volta, então, da 1h da tarde, que os alunos deverão chegar. É claro que a gente vai continuar aqui de olho, uma escola pequena, uma escola não tão grande, é escola de vila, né, Pedro e amigos do Jornal Gente? Claro, 120 alunos de 3 a 5 anos, muita gente deve aparecer por aqui um pouco mais tarde, a gente vai ficar de olho e traz aqui tudo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, então, ao Lucas Josino. Agora, esse número é muito intrigante, né? De 4.000 escolas municipais em São Paulo, uma reabrindo, que é essa onde o Lucas Josino está agora na porta. Uma? Por quê? O que ela tem de diferente em relação às outras? Não é? É um número muito chocante. É a comunidade mesmo, a comunidade escolar que toma essa decisão, né? A cidade autoriza, mas é a comunidade escolar que toma essa decisão. São os pais dos alunos, os alunos. Agora, fica a sugestão, tá? Para esses alunos que vão fazer as atividades extracurriculares, para não esquecerem de botar no currículo depois, viu? Participei da aula de basquete por 2 horas, de segunda a sexta. É isso. E olha, para quem achava que o movimento na cidade hoje estaria diferente, eu estava muito curiosa. Porque depois, desde março, né, sem atividade nas escolas, como é que seria a cidade no dia em que uma atividade, mesmo mínima, fosse retomada em São Paulo? Não vi diferença. Por exemplo, peruas escolares ainda não circulam, o trânsito é igual ao dos outros dias. Eu passo todo dia no meu caminho na frente de uma escola. Me dói muito ver escola fechada. Aquilo é muito simbólico, não é? Escola fechada é o simbolismo dessa era que a gente está vivendo aqui. Hoje estava aberta, não tinha tumulto, tinha 2 ou 3 alunos entrando, temperatura sendo medida, enfim. É o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. Tem mais informação ao vivo, né, Pedro? Tem, o Leonardo Svaric, repórter, está na porta de uma escola estadual. Como é que está o retorno às aulas por aí, hein, Leonardo? Muito bom dia para você. Bom dia, Pedro. Cerca de 20 crianças já chegaram aqui na Escola Estadual Tomás Alckmin, na Zona Leste de São Paulo, no bairro do Itaim Paulista. Nesse momento estão sendo começadas as aulas de educação física individuais, sem atividades em grupo e sem contato direto entre os alunos. Isso para proporcionar o retorno de forma segura. Os alunos continuam chegando, o secretário de Educação esteve por aqui, está fazendo a apresentação. Logo teremos mais informações, Pedro. Obrigado, então, ao Leonardo Svaric, que está acompanhando também o retorno às aulas. Lembrando sempre, são atividades, né, que não... A Thaís falava sobre o movimento na cidade. Eu não esperava, Thaís, que o movimento tivesse maior, justamente porque as escolas estão distribuindo, né? A gente sentiu muito isso hoje no Pulo do Gato. É o máximo, né, e o Pedro? horário também. Tem escola, por exemplo, aqui em que a aula vai começar 9h30 da manhã e vai terminar 11 horas. Não é para a criança levar lanche. Isso. A criança, por exemplo, do ensino infantil, né, que leva lancheira lá, não vai ter lanche, né, por conta da recomendação aí dos protocolos de segurança. Então, cada escola está adotando um procedimento. E muita reclamação, muita lamentação, né, para usar um termo ainda mais correto, de pais de alunos de escolas públicas, né, que receberam aí uma mensagem desagradável, dizendo, olha, a escola não tem condição de abrir.
Foi isso que os pais receberam em grupos de WhatsApp aí, com professores, né, e diretores de instituições de ensino. A escola não tem condições de abrir. E aí voltamos para aquele velho debate. A diferença que você vai criando entre o aluno da escola pública e da escola privada. Esse certamente será um legado da pandemia. A gente tem que correr para tentar impedir que esse abismo que já é existente entre o aluno da escola particular e da pública fique ainda maior depois da Covid-19. Ontem o presidente... Vai, Cláudio. É preciso, né, Thaís, a gente ter muito cuidado assim, com as informações que surgem, sobretudo quando se trata de escola pública, porque muitos desses dados são divulgados pela pelegada do movimento sindical, né, que aí a gente sabe que essa pelegada não quer... Bom, primeiro eles já são dispensados de trabalhar, né, em razão do cargo que ocupam no sindicato, e depois eles transformaram em muitos estados, né, a pelegada transformou isso aí numa causa, né? Não voltar ao trabalho, esticar o período de inatividade, se transformou numa causa. É uma coisa ainda mais estranha, né? Porque muitas dessas entidades se dizem identificadas com bandeiras progressistas, bandeiras de esquerda, e na verdade é uma atitude que apenas aprofunda o fosso entre, como o Pedro está falando, a distância que há entre o aprendizado de alunos de escolas públicas comparado aos alunos de escolas particulares, né? As escolas particulares estão lutando para voltar a trabalhar, estão lutando para voltar a ensinar. Aliás, as escolas particulares, na maior parte do país, enfim, estiveram sempre à frente da escola pública em iniciativas de ensino à distância, por exemplo. Ou seja, há um esforço no setor privado de preservar, né, o aprendizado, o ensino, a motivação do aluno por estudar, etc., enquanto na escola pública é exatamente o contrário, né? A gente verifica uma predisposição permanente em todos os estados. Aqui a pressão foi tão grande que o governo simplesmente cancelou o ano letivo de 2022. Está todo mundo de folga até o ano que vem, né? Sabe, sem nenhuma... As pessoas não se preocupam ou não se dão conta de que para as pessoas pobres, para os alunos pobres, só existe uma porta de saída para mudar o seu destino, para sair da situação em que se encontram, né? Eu me refiro à maioria pobre de escolas públicas. É o estudo, é o ensino, sabe? É a escola. É essa a porta de saída que as pessoas têm. Se você for verificar alguns dos nossos... enfim, alguns dos brasileiros que mais nos orgulham, né? É gente que saiu, que teve uma história de superação incrível, gente que nasceu muito pobre, viveu muito pobre, mas foi a escola pública que deu a ele a porta de saída para o sucesso na vida, para mudar o seu destino e da sua família. E a gente assiste essa permanente hesitação, má vontade até em relação à escola pública no Brasil. Eu acho que esse crime deveria ser apurado de maneira mais consequente. Quando eu me referi aqui, Cláudio, sobre a volta às aulas, né, as instituições, as diretorias de ensino, né, deveriam pressionar pela volta às aulas. Se há professor cruzando os braços aí, dizendo que não vai voltar porque acha que não tem condições, justamente por esse motivo que você elencou, é razoável, né, que esse debate seja ampliado e esse problema seja escancarado pelo diretor de ensino. E pressionar o governo do estado, claro, Pedro. Fala, olha, se não... A quarentena começou em março, a gente está em outubro. Em 6 meses, não dava tempo de preparar a escola pública para reabrir? Preparando sala, melhorando infraestrutura. 6 meses, gente. Qualquer tipo de serviço, de obra, não foi paralisado. Foi uma quarentena brasileira, como a gente já falou tantas vezes aqui. Pararam alguns setores, mas o grosso continuou funcionando, 70% nas contas do governador João Dória. Ou seja, dava para fazer melhoria nas escolas para que elas pudessem reabrir. Não é, descobrimos que tem que reabrir amanhã, não temos papel higiênico. De forma alguma, isso também deveria ter sido escancarado. Planejado, né, nessa Thaís? Cobrança. Como as empresas estão planejando, como isso as tem reflexo. Particulares se planejaram. Isso tem reflexo na economia, porque o pai que não consegue deixar o filho com alguém, não consegue mandar o filho para a escola, não pode trabalhar, não tem condições de contratar alguém para ficar medo, com o filho. Né, Pedro? A gente sabe que em todas as pesquisas que são feitas, 75%, dependendo da pesquisa, dos pais dizem que ainda não querem mandar os seus filhos para a escola. É algo que tem que ser respeitado, mas também me parece que isso leva a um comodismo do poder público, que fala, olha, eu estou aqui entregando o que as pessoas querem num ano eleitoral. Quem é que vai comprar briga com o eleitor em ano eleitoral? Essa comunicação não foi bem feita pelo poder público com as pessoas.
tudo reabriu, menos escolas. Vocês conhecem alguma categoria mais exposta do que a categoria dos garçons? Por quê? Porque os restaurantes, quem já foi agora em restaurante sabe como é. A máscara é só para entrar. Você entra e tira a máscara e fica o tempo todo sem máscara, evidentemente porque é impossível se alimentar com máscara, e os garçons estão ali circulando nesse ambiente o tempo todo. Alguém viu algum tipo de manifestação, algum tipo de protesto, algum tipo de questão envolvendo isso? Não, porque os garçons queriam voltar, assim como os restaurantes. E eles foram reabertos. Não aconteceu isso, infelizmente. No setor da educação não houve uma grita e não houve preparação. Por isso, uma escola municipal de São Paulo está aberta de 4.000, 10% das escolas estaduais estão abrindo hoje e praticamente 100% do ensino privado voltando a funcionar hoje em São Paulo. Tem uma tabelinha com risco de contágio segundo a atividade. Assim, o risco de contágio mais baixo é de você abrir uma correspondência, por exemplo. E depois também é baixo você fazer uma atividade como jogar tênis. É moderado ir a um supermercado ou caminhar junto com outras pessoas, caminhar pelo centro da cidade ou até passear num parque infantil. Já passa a ser moderado um pouco mais alto, visitar uma outra pessoa, ir à praia ou a um shopping center. E é alto já, moderado alto, viajar de avião, por exemplo, apertar a mão de alguém, abraçar. E é muito mais alto comer num buffet, ir numa academia de ginástica, ir num parque de diversões ou um cinema, ou a uma igreja ou a um bar, como disse a Thaís. Eu estava me referindo, na sequência do comentário do Pedro, sobre exatamente essas informações de que a escola não tem condições de reabrir. De quem é essa informação? Não é? A informação é de quem? Porque, afinal, é o seguinte, a escola é feita por pessoas. Eu não imagino que as pessoas pretendam que o secretário Rossielli e mais meia dúzia de pessoas que trabalham próximas a ele no seu gabinete saiam com vassoura, espanador e pá para limpar cada uma das escolas. Quer dizer, é uma providência que tem que ser tomada pelas regionais de ensino, é uma providência que tem que ser tomada pela direção de cada escola, é uma responsabilidade da comunidade escolar, né? E eu me refiro ao diretor, ao coordenador, aos professores, etc. Essas escolas não estão funcionando, por quê? É uma questão que precisa ser esclarecida. Eu me lembro que entrevistamos aqui há 2 semanas o secretário Rossielli, e ele falando que, olha, compramos 15 milhões eu me lembro desse número, 15 milhões de máscaras, né, de proteção, tem não sei quantas toneladas de álcool gel, tem tudo já comprado, armazenado ali e sendo distribuído nas escolas, exatamente para se preparar para esse momento. Então, por que as escolas não estão preparadas? A minha dúvida é exatamente essa, né? Quem é que diz isso? Eu imagino que sejam sindicalistas, né? Que não são muito chegados ao trabalho, até porque estão dispensados dele em razão do cargo. Mas isso é confirmado mesmo? Quer dizer, é preciso ter muita desconfiança com relação a esse tipo de informação, porque é uma informação que está a serviço daqueles que não querem a escola reaberta, né? E é uma coisa que a gente sabe o prejuízo que isso vai causar, o atraso que vai causar a uma geração que, no caso de São Paulo, são o quê? 4 milhões de alunos de escolas públicas, alguma coisa parecida com isso, né? Aqui no Distrito Federal são 500 mil de alunos de escolas públicas, são garotos, são meninos e meninas que estão sem escola, sem aprendizado, sem ter o que fazer, sem merenda, muitos deles, inclusive, e não por acaso existe o programa de merenda escolar para garantir segurança alimentar para essas crianças. Está todo mundo absolutamente ao Deus dará, exposto, inclusive, à pandemia, e tem ali um grupo de pessoas que, olha, este não é o momento, muito confortáveis assistindo o seu Netflix de manhã, de tarde, de noite, e muito confortáveis na sua situação, enquanto as crianças estão simplesmente expostas a risco de contágio. Eu vi uma entrevista mais cedo, no Primeira Hora, alguém falando sobre isso, não me lembro quem, mas algum especialista, algum personagem dessa história, lembrando exatamente isso, que as crianças nas escolas estarão muito mais bem protegidas e orientadas e cuidadas do que estão hoje, na rua, né? Ou na casa do vizinho, ou em eventuais, e que não são muito frequentes, eventuais iniciativas de cuidadoras, de vizinha que toma conta do filho da outra, mas porque os pais precisam ir à luta, precisam trabalhar, precisam circular, e as crianças simplesmente, né, ao Deus dará.